estudar, mas em que mundo tu vive? José Faleiro. Chegamos aqui à quarta parte, a última parte, né, do livro Mas em que mundo tu vive? E essa parte ela é intitulada Entre as tripas e a razão, né? Entre aquela coisa da necessidade e a razão, a vontade e a razão, o desejo e a razão. Então nós passamos aí, né, por todas as partes ali do livro, né, Assalariados, que vai contar a situação, né, das pessoas, dos assalariados, tá? Depois em construção, essa pessoa, né, essa pessoa, essas pessoas, né, essa pessoa representada pela, né, essa construção para onde que vai levar, tá? Aí nós temos o branco, é a tua avó, que é, né, já lá o estágio máximo ali, né, onde o cidadão ele está se construindo, mas ele tem a consciência de onde ele está. E agora entre as tripas é a razão. Eu conheço a verdade, eu sei, só que eu tenho os meus desejos. Então, tá? Então são as quatro partes aí do livro. E ele começa falando, né? Opa, desculpa, ele começa falando, não, vamos primeiro à primeira crônica, né? Primeira crônica é homem ou rato, né? O que você é, homem ou rato? E ele começa falando ali sobre, né, dormir nunca foi alguma coisa muito fácil, acordar também não. A gente vê um tom ali muito de uma, né, uma melancolia, uma depressão, aí aquela, né, o café sempre me atraiu, a vontade de tomar um café, vou tomar um café, mas eu faço um café solúvel, embora eu prefira um café passado no coador, mas isso depreende, né, uma certa força. E ele vai colocar a água para fazer o café. Enquanto isso, né, ele tem um vazamento lá na pia. Então ele tem um vazamento na pia, né? Todo dia ele vai lá, coloca o balde e despeja aquela água ali. Porque não adianta apertar, já fez de tudo e, né, aquela goteira continua ali. E ele vai e joga água. Só que o que acontece? Aí nós temos, né, aquela coisa o conflito aí. O que acontece? Nesse dia, tem um rato ali dentro, né? Dentro daquele balde, dentro daquela vasilha ali, né? Um balde mesmo. Tem um rato. E o rato estava naquela situação que ele tentava sair, né? Ele não conseguia sair, então ele ficava ali se batendo, né? Só que ele não conseguia chegar ao topo. Então, ele se coloca como, né, aquele rato se parece com ele, né? Porque às vezes parece que ele tenta nadar também, mas ele vê que não tem, né, como sair dali, tá? Ou seja, o rato estava no mesmo barco que ele. E aí ele pensa, eu vou fazer com o rato, né, o que eu gostaria que fizesse comigo. E ele vai lá e tira o rato daquele, né? E ele fala, libertei-o do trabalho sem fim. Naquele instante eu falei o mesmo idioma do rato. Eu disse, vai, tu tá livre. Imaginei que ele iria. Imaginei que fosse sair correndo para trás da sapateira, mas não. O bicho já não tinha mais forças. Acho que o desespero ao me ver, quando ele nadou para o outro extremo do balde, acho que aquele esgotou as últimas energias dele. Uma vez liberto, tudo o que fez foi dar alguns passos, então tombou do ladinho, sem forças, para fugir de mim. O gigante que, porque ele pensaria diferente, estava prestes a esmagá-lo. E aquele rato fica ali, né, caído de ladinho, e ele pensa, né, tem um dos planos lá, como ele diz, minúsculos e singelos, tá? Ele falou assim, eu vou cuidar desse rato. E ele estende uma toalha, né, vai ali secar o rato, e o rato com medo dele, mas ele pensa, né, em cuidar do rato. Quando aproximei a mão para pegá-lo, ele soltou um grunhido desesperado que pude compreender muito bem. Socorro! Afastei a mão na mesma hora. Ou seja, o rato está com medo dele, né? Mas ele vê que ele começa a passar ali, o rato vai se acostumando. Conforme ele vai passando, o rato vai se acostumando. Só que chega uma hora que o rato morre, né? O rato morre. Chorei muito enquanto enterrava no quintal. Olhei para o céu em busca de amparo, não encontrei amparo nenhum. Não há um gigante disposto a me tirar do meu próprio balde. Entendeu? Então o balde onde ele está,
O rato ele tentou, mas o rato morreu. Agora quem vai me tirar desse balde? Tu é um homem ou é um rato, guri? Meu finado pai costumava perguntar quando eu era pequeno. Gostaria que ele estivesse vivo agora para poder retrucar da maneira mais adequada. Em muitos casos, meu pai, o verdadeiro conhecimento consiste justamente em não saber a resposta para a pergunta. Essa parte aqui, né, entre as tripas e a razão, a gente vai ver que ele vai falar também muito dessa questão dele próprio, né, da caminhada dele nas letras, que é o título aqui da nossa próxima crônica, que é Caminho das Letras. E aí esse Caminho das Letras, né, ele vai falar que a irmã dele, né, sempre tentou ensiná-lo a ler lá desde pequeno, encaminhá-lo ali para, né, o mundo das letras, a leitura, mas ele sempre foi resistente a aquilo, né? E ele vai falar também do que ele já falou em outras crônicas, né? Que a mãe dele comprou um cavaquinho, que a mãe dele, apesar de todas as dificuldades, fazia os gostos dele. Mas o episódio mais emblemático da forma como a minha mãe me criou para o sonho foi o episódio do videogame. O videogame mais badalado da época era o PS1, mas o superior em tecnologia era o Nintendo 64. E aí ele pensa, né? Ele quer aquele Nintendo para ele, mas a mãe dele não tem condições de comprar aquele videogame. E desculpa, o latido da Lili me tirou atenção aqui. Mas ele vai ali, né, com a mãe dele, e a mãe dele, até que a mãe dele sai de um trabalho, né, tem a rescisão de trabalho, e a mãe dele vai levá-lo para comprar o N64, né, o Nintendo 64 ali. Só que antes, Lili, para um pouquinho, Lili. Só que antes a mãe dele vai levá-lo, né, para comprar o videogame, eles passam em uma loja. E a mãe dele sabe daquele gosto dele por desenhar. E a mãe dele é muito pragmática, né? Ó, entre as tripas e a razão aqui. A mãe dele é a razão. E a mãe dele vai levar lá e a mãe dele quer convencer ele a trocar o Nintendo 64 por outra coisa. Ele fala, ó, é o mesmo preço. O que era aquilo? Era uma mesa de desenhista profissional. E a mãe dele tenta convencê-lo, né? E ali ele vê de tudo, coisas que ele nunca viu. Mas, né? Ele quer o Nintendo 64. Como ele diz, até mãe é mãe, né? E adolescente estúpido é adolescente estúpido. Bati o pé que queria o Nintendo 64. E a mãe dele vai lá e compra o Nintendo 64. Mas ele admite, né, que ele cresceu muito com aquilo, né? O videogame o desenvolveu muito. Né? E aí volta para aquela questão lá no início da irmã dele que queria ensiná-lo a ler. E a mãe dele queria que ele começasse a ler, né? Ler livros, literatura. E ele não queria. A irmã dele, mas como que você vai saber se você não gosta de ler se você não lê? E ele falou, então eu vou ler um livro aqui, um livro chamado Besta Fera, né? Um romance de terror sobre lobisomem. Aí ele fala assim, eu vou ler, daí eu leio aqui algumas páginas, eu falo pra ela que não gostei mesmo e pronto. Só que ele se encanta pelo livro. E a partir daquele momento, tudo que ele faz é ler, né? Então ele começa a ler, ele passa para Agatha Christie, ele lê algumas coisas do Machado de Assis, ele lê o Mundo de Sofia e cada vez mais ele vai lendo. Tanto que ele fala, né, que veio a época de desenvolver outros gostos e ele não, ele só queria ler, e tudo que ele queria era ler. Essa crônica basicamente é isso, né? Ele contando sobre esse caminho, né? E depois ele vai falar que conheceu a Dalva, que é, né, a namorada dele, a Karine, pessoas importantes, né? Ele acaba publicando o Vila Sapo e a crônica vai terminar assim. E hoje, 15 de fevereiro de 2020, o meu primogênito me proporciona mais uma grande alegria. Até aqui é a maior alegria de todas. Eu diria até que hoje talvez seja o dia da minha máxima consagração, porque é o dia em que finalmente realizo o sonho de lançar o Vila Sapo aqui, no meu chão, no meio da minha gente, na própria Vila Sapo. Gente, o primogênito dele aqui não é filho, é o livro, tá? O livro primogênito que é o Vila Sapo. E a maior alegria é lançar lá para o povo dele. Ele já havia lançado em outros lugares, mas é lançar ali para o seu povo. É o dia em que a minha palavra volta para casa depois de virar notícia por aí afora, impulsionada pelos amigos e pelas pessoas que se veem representadas no que eu escrevo.
Hoje é o dia em que finalmente posso prestar meu mais profundo agradecimento ao meu povo, à minha família, à minha quebrada. Obrigado. E aí termina essa crônica. Campo Minado. Campo Minado é uma crônica que ele dedica a Dalva, né, com amor. E ele está ali no centro, um dia ele encontra com um velho conhecido ele do tempo, né, do Rio de Janeiro. Aí você pensa, o Rio de Janeiro tem morou? Não, Rio de Janeiro era o nome do colégio em que ele estudava, né, no tempo em que ele morou na Cidade Baixa, né, que também já é conhecido aqui. Então, esses episódios eles vão se repetindo, tá, durante o livro, o que faz com que a gente veja como é realmente questões da própria vida dele. Ele viveu isso, tá? Para quem vai fazer vestibular, podem ter questões relacionadas a isso, né? E esse rapaz que ele reencontrou, o Bruno, né, faz ele lembrar de algumas coisas lá, né, do tempo, e ele começa a relembrar também o tempo que ele volta, né, para a Lomba do Pinheiro, né, mas ele não gostava da escola, né, nunca conseguiu gostar da escola. Voltando em minha teoria de que as escolas nunca conseguem fixar dentro da cabeça dos alunos aquilo que gostariam de fixar. A única lição que eu presenciei no colégio e que não sou capaz de recordar até hoje, como sei que serei capaz de recordar para todo sempre e com todo prazer, aconteceu depois de que saí do Teresa e fui estudar na Rafaela Remião, tá? E aí ele fala, né, que dos colégios, o que ele gostava mais do colégio era do tempo de tocar cavaquinho. Tem no meu episódio que ele fala, né, que a professora fala para eles cantarem uma música e ele vai cantar a Fórmula Mágica da Paz, tá? Só que Fórmula Mágica da Paz tem aquela, né, aí logo começa, tem essa porra é um campo minado. E a palavra porra faz com que a professora, né, faça ele parar de cantar, né? E depois de um tempo ele volta para esse mesmo colégio onde ele é homenageado. Então, ou seja, aquilo que ele não podia fazer lá por uma professora, né? Hoje ele é homenageado por isso. Campo minado, exatamente essa ideia de a escola é um campo minado, tá? Então pode explodir a qualquer momento. E a crônica termina assim. Porque se a ideia for aprender mesmo as coisas, penso que o melhor seria passar bem longe da escola, aquele campo minado. Tá? E ele fala também durante a crônica, né, que ele só está fazendo EJA pelo diploma, então, ou seja, é uma aversão total à escola. A próxima crônica é a crônica Um Abraço, né, que ele fala que ele vê degringolar aos poucos a vida de um certo homem. E ele vai falando sobre esse homem, né, que no começo lá dinheiro não faltava, depois ele vai perdendo tudo. Procurei aquele homem, ignorei o fato de que procurá-lo parecia uma esquisitice de qualquer ângulo possível e procurei. Procurei-o porque ele era a pessoa mais infeliz que eu conhecia. Tá? Lá no final da crônica, ele termina a crônica assim: para minha total surpresa, ele não teve surpresa nenhuma, não se surpreendeu nada, o que mesmo hoje não sou capaz de compreender e muito menos explicar. Como se me esperasse, como se tivesse previsto o meu desespero, me acolheu num abraço mais desgraçado e mais amoroso que já recebi na vida. E juro por Deus que tudo quanto me disse foi um par de palavras. Eu sei. Não fica claro quem é esse homem, não fica claro se esse homem pode ser algo também, tá? Então é uma crônica assim muito, muito subjetiva. Nascido para cantar e sambar, é uma crônica que ele vai falar sobre o laiá-laiá, né? A importância do laiá-laiá pro samba, né? Essa questão de que todo mundo consegue cantar o laiá-laiá e que isso teria sido uma invenção do Mário Sérgio Ferreira Brochado. Essa crônica é uma homenagem ao Mário Sérgio Ferreira Brochado. Quem é o Mário Sérgio? Mário Sérgio era um dos vocalistas do Fundo de Quintal, um paulistano que vai para o Rio de Janeiro. Tá? Então ele tem aquela coisa de ser paulista e ser carioca. E ele tece elogios, né, ao Mário Sérgio, cita alguns trechos de músicas do Mário Sérgio, né, o grupo Fundo de Quintal que teve, né, assim, que ela de Ramos, né, do Rio de Janeiro, teve vocalistas impressionantes, né, na história: Arlindo Cruz, Almir Neto, enfim, né, tá? Jorge Aragão, uma infinidade de pessoas importantes, e entre eles também o Mário Sérgio.
que talvez até pelo nome seja menos conhecido, né, que os outros. Mas aqui pro José Faleiro ele coloca muito isso. Pessoal, e esse amor, né, esse amor pelo samba também é algo que ele traz ali, né, muito nas crônicas lá atrás, né, no Sweet Child, né, Sweet Child O' Mine, ele coloca, né, esse amor ao samba, já falou do cavaquinho várias vezes, e a crônica termina assim, né, o que fazer, o que falar, eu nasci para cantar e sambar, que foi o que o Mário Sérgio faz, né, fique em paz, meu poeta. Senhor de todos os músculos, não posso atestar a veracidade do que vou dizer agora, mas vi por aí que um simples sorriso coloca nada menos do que 12 músculos em movimento. E ele vai falar, né, sobre essa questão de que se coloca que a risada, né, é importante, movimenta ali vários músculos. E tem algumas indagações, né, sobre qual seria a força por trás de tudo isso, né, se não o sorriso. E ele coloca, né, por exemplo, que para ele sorrir não é tão simples, né? Tem essas questões dos dentes, e para uma população carente, às vezes sorrir não é tão simples, né? Mostrar um belo sorriso, então a pessoa muitas vezes ela se acanha ali, né, pelo sorriso. E ele coloca também, né, essa questão de as pessoas terem um rosto diferente, uma forma diferente para sorrir. Sinto-me afrontado por sorrisos perfeitos. De todos os privilégios que esfregam na minha cara diariamente, o de ter bons dentes e poder sorrir sem preocupação é sem dúvida o que mais revolve as minhas entranhas. Mas o leitor não confunda isso com inveja, seria mais correto chamar de senso de dignidade. Pessoal, senso de dignidade, né? A pessoa ter o sorriso perfeito, e para muitas pessoas pobres, ela não ter nem o direito de sorrir por ter que esconder ali os dentes. Torto-arado, né, traz bastante isso. Cara, agora, torto-arado ou salvar o fogo? Não, torto-arado, tá? Torto-arado traz isso, né, das pessoas sorrirem, né, colocar a mão na boca por essa questão de sorrir. E por que ele escreve toda essa crônica, né? Ele só no final que ele vai escrever, né? Vai colocar ali. Tudo isso, leitor, só para contar o seguinte: dia desses, quando fui forçado a furar a quarentena e ir ao correio, tive uma grata surpresa. Acabei encontrando um amigo muito querido e, de repente, enquanto trocávamos saudações, me percebi faceiro, tomado por uma enorme sensação de liberdade. O piloto automático do meu sorriso estava ligado novamente depois de muito tempo. Ali, conversando com aquele cara em pleno centro, eu podia sorrir de maneira espontânea e deixar o próprio sorriso gerenciar os movimentos da cabeça, dos ombros, das mãos, do corpo. Percebeu por que ele está sorrindo assim espontâneo? Mal pude acreditar, mas sim, eu estava livre para sorrir o quanto quisesse, limitado apenas pela graça que achasse nas coisas. E aí finaliza, eu estava de máscara, né? Então nessa hora se igualou, como se a pandemia tivesse ali igualado. Anseio e Glória. Anseio e Glória é uma crônica que ele vai falar sobre um jogo, né? Eu com jogos e coisas assim sou péssimo, tá? Eu não sou ligado a isso. Achei o nome aqui. É o mundo de The Legend of Zelda, né? Uma série de jogos eletrônicos da Nintendo. Não sei nem o que o que é isso. Mas pelo que eu percebi é um jogo, né? Como um RPG, parece um RPG, não sei. Né? Em que ali tudo é perfeito, é um mundo perfeito, em que você pode fazer um monte de coisa. E ele tem essa questão, né, ali de gostar muito desse jogo. E uma vez ele vai passar umas férias lá em Pelotas, e ele leva aquele videogame dele e fala, nossa, eu vou arrasar isso aqui. Só que ele esquece que lá em Pelotas a voltagem é 220 e em Porto Alegre é 110, e não tem como ele ligar o videogame dele. Até que chega um menino ali que se interessa pelas histórias e fala, não, a gente vai lá e compra um transformador de 220 para 110 e beleza. E eles passam na casa desse menino e a mãe do menino começa a conversar com ele. Né? Então tu és neto da Helena? Isso mesmo, sou sim. Mas tu é filho de quem? Do Barriga? És irmão da Isabel e da Juliana? Não, sou primo delas e sobrinho do tio Barriga. O meu pai já morreu, ele era irmão do tio Barriga, o nome dele era José. E nesse momento ele encontra uma felicidade, porque a mulher começa a falar do pai dele, porque a mulher era muito amiga do pai dele.
Então aquilo faz um bem enorme para ele. A história, a crônica que começa de uma forma e ela vai terminar de outra forma, né? Como se ele tivesse crescido muito com essa história. E a crônica termina assim: a grande aventura é a minha aventura, tá? A aventura do meu povo. A grande história é a minha história, é a história do meu povo. Esquece que está no videogame. O grande objetivo é o meu objetivo e o objetivo do meu povo. E a exemplo de Exu que matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje, assim também nós, eu e o meu povo, reinauguramos o nosso passado. Impediremos a tempo todo o mal que já foi feito. Já nos foi feito. E seremos livres e felizes, não apenas no amanhã, não apenas no hoje, mas também no ontem, sempre. Tá? Eu tinha toda a razão. Ela começa falando sobre fotografar um buraco negro, né? Que fizeram uma fotografia do buraco negro, mas não há como fotografar, né, diretamente o buraco negro por causa da luz, enfim, todas aquelas questões, né? Para comparar isso, que ele fala que ele não acreditava no amor, né? E olha que eu tinha toda a razão, era justamente esse o meu problema, inclusive, eu tinha toda a razão. Eu falei que o título da crônica eu tinha toda a razão? Não, se eu não falei, eu estou falando agora, tá? Eu tinha toda a razão, o título da crônica. Agora já não tenho mais razão nenhuma, eu amo. Perceba, não só amo, como também sou amado. Desaposentei o coração, fiz as pazes com o mundo, tirei o pó da felicidade, pus a alma ao sol, reaprendi o sorriso, respirei aliviado. E é com a força de todos os astros que eu orbito um grande amor, a 1.700 quilômetros de distância. Essa crônica, né, ela talvez seja a crônica mais curta, certamente uma das mais curtas do livro. Dia D, ele começa colocando ali sobre Einstein, né, que afirma lá que E é igual a mc ao quadrado, mas isso aí nunca teve importância para ele, tá? Mas ele tem uma fórmula muito mais útil, né, que a fórmula dele era PPP mais MDP mais TMP mais DMA igual a CVN. Tá? Então ele vai falar lá, né, sobre o PPP, era a possibilidade de perturbação perpétua, né, MDP era meu desejo de paz, TMP era a triplo do meu peso, a DMA era dobro da minha altura, tá? Igual a cadeira voando nele, né? Tinha alguém que perturbava lá e um dia ele jogou uma cadeira nessa pessoa. Por esse motivo, ele foi proibido de ir num passeio que eles iam para um parque aquático, né? E aí vários alunos tinham sido proibidos, esses alunos tinham proibidos e eles se reuniram, né? E eles, a gente podia, não, vamos fazer uma coisa? Vamos nesse parque aquático por conta própria? E eles começaram a juntar dinheiro, no dia que a escola foi, eles foram também. Só que eles não sabiam chegar lá. Mas eles acabaram chegando, comeram lá a comida que eles tinham levado, que tinham feito churrasco, né? Se divertiram pra caramba. E quando ele volta pra casa, está passando o Soldado do Resgate Ryan na TV, né? E o resgate do Soldado Ryan tem aquela coisa do dia D lá, do dia, né, D da guerra, tá? E aí termina a crônica falando: nossa vida era uma guerra e ninguém nunca nos avisou. Pereba eterno, né? Pereba eterno, a gente vai pensar já do Pelé eterno, né? Pereba eterno vai contar a história do Pereba, um cara ali da lomba do Pinheiro, e que ele vê a vida desse Pereba, né? O tempo desse Pereba, desde que ele era criança, né? Ele vai observando ali e esse Pereba vai crescendo. Né? Pereba, né? Como a questão do Pereba mesmo que vocês pensam lá, né? De feridas e tal, Pereba, tá? E esse Pereba era apaixonado por rap, né? Ouvia RZO, Facção Central, Racionais, né? Ele desenvolve essa consciência de classe, tá? E ele leva isso para outras pessoas. E o Pereba acaba morrendo, né? Mas ele vai falar ali que o Pereba, ele vive, porque o Pereba que fez ele ter essa consciência de classe, tá? Vive não só em mim, mas em todo aquele que riu com ele, que bebeu com ele, que jogou canastra com ele, que problematizou a sociedade com ele. Fica na paz, sangue bom, e deixa eu te brindar com aquele verso que eu tô ligado, que tu curtes horrores, tá? E aí ele cita lá um trecho de vida louca, tá? Estamos aqui de passagem.
Já me diverte, ele vai falar sobre essa questão, né, dele ser um hipocondríaco, né? Quando eu morrer, vai estar escrito assim na minha lápide: será que agora vocês acreditam, né, dessa coisa do exagero? Então tudo ele exagera, né? Chega a época da pandemia, ele vai pensar: não, agora eu vou morrer porque tem um problema do pulmão, que já foi falado aqui outras vezes, né, da questão do cigarro, tá? Mas ele precisava ir no centro. E ele precisava ir no centro e ele, com todo o medo dele, né, não pegar um ônibus, né, um ônibus lotado, estava com medo. Aí ele decide ir de Uber, só que ele não tem o aplicativo baixado no celular. Aí a tia dele chama o Uber lá pra ele, né, acho que foi a tia, irmãs, acho que foi a tia. Chama o Uber, ele pega o Uber e vai, né, ele vai de Uber. E aí até ele comenta, né, vou pro centro, vou de Uber. Nossa, que chique, vai até o centro de Uber. A zoação dela não era sem motivo, seria uma viagem praticamente intermunicipal, tá? Então ele ia pagar caro, né? Mas porque ele tem aquele medo ali, né? Acho que a viagem de Uber se eu não me engano, ele cita, acho que é R$ 40. E isso é uma boa grana, né? Realmente faz muita falta. E aí ele tem uma conversa interessante ali com o motorista do Uber, né? O motorista do Uber falando, né, das dificuldades, né? Nem me fala, tô desde o início dessa porra pensando que vou morrer, não saio da baia por nada. Aí o motorista fala: sim, incrível, tudo para, mas os boletos não param de chegar. Pois é, mas olha só, tu sabe que eu até gosto de pagar os boletos, tá? Então ele fala, né, dessa questão que ele gosta de pagar boletos. Por quê? Porque a vida inteira dele tudo foi clandestino, a água, a luz, e agora ele consegue pagar esses boletos. Então a gente vê a diferença, né, ali da vida dele, né, que tá fazendo ele ser escritor, ele ter ali uma grana agora. Só que ele chega lá no banco, né, ele vai tentar fazer um TED lá no banco e não dá certo, porque só os caixas eletrônicos estão funcionando. E tem um cara por ali, né, que é o segurança. Ele chama o segurança fala: não, a agência está fechada, mas a agência está fechada. E ele até fala assim, né, a única coisa pior do que um policial é alguém que queria ser policial e não conseguiu. Isso é verdadeiro, né? Muitas pessoas aí que gostariam de ser policiais são piores, tá? São muito piores, por sinal. E tem a volta, né, a volta ele não... deixa eu falar de uma coisa antes. Ele fica com fome, né? Ele fala: vou comer um pastel lá na Dona Lola. A Dona Lola tem um pastel muito barato. Só que a Dona Lola não está por lá. No início da pandemia, a Dona Lola não acreditava na pandemia. Fica meio assim, o que aconteceu com a Dona Lola, né? Parece que ela está doente, enfim, não dá para entender. Mas ele pega aqueles pastéis ali, primeiro ele pensa em comer ali, depois ele fala: não, esses pastéis podem me ser úteis. Por quê? Porque ele vai voltar para casa, né? Mas ele resolve pegar um táxi, porque ele não tem aplicativo para chamar Uber. Só que táxi não para ele, porque ele é preto, ele tá de chinelo, né? Então não vai parar. Só que com os pastéis, quem sabe? E também existe a questão da crise, né? A pandemia, poucas pessoas pegando táxi, andando, enfim, ele consegue. E aí o motorista fala lá, né, que a situação tá difícil. Que o que está salvando ele é que ele entrega uns doces, né? Falou: doce para aniversário? Não, doce para comer em casa mesmo. E ele vai pensar: puta merda, né, cara? Tem gente rica que pede doce, né, para comer em casa, né? Mas é claro que essa minha conhecida me chama para fazer as entregas muito mais para me dar uma força, né? O motorista fala isso, tá? Tá difícil, mas tu sabe como é, não sabe? Do jeito que a coisa tá, se eu não passar fome, já tô bem feliz. Do jeito que a coisa tá, feijão e arroz já me diverte. Sim, eu sei como é. Não disse pra ele, mas imaginei algo mais divertido do que feijão e arroz. Imaginei alguém amarrado e amordaçado num apartamento dos Moinhos, o lugar onde vai levar os doces, enquanto eu ia embora de lá com a mochila cheia, levando todos os seus doces para distribuir para a molecada da vila. Então, né, ele tem uma ideia assim, um pensamento de ir lá e roubar os doces que o cara leva lá, né? A diferença, né, de classe ali social. Frente fria, novamente ele vai falar da Cidade Baixa, né? Por que ele não gosta da Cidade Baixa, né? Porque lá tem brancos demais, porque lá tem viaturas demais, porque lá não se pode ser pobre demais, não pode ser do jeito
que ele quer. Só que esses dias ele identificou uma outra coisa. A Cidade Baixa da saudade do pai. Porque foi o tempo que ele morou com o pai lá, que ele era criança. Né? Então ele vai pensar nessa questão ali. E ele vê um cara ali que lembra o pai dele. Né? O cara era gordinho, andando de bicicleta. Parecia a figura do pai dele. Mas ele sabe que não é o pai dele, né? Que bosta, eu fiquei pensando. Acho que a vida da gente perde um pouco de significado e de propósito a cada ente querido que se vai. A minha existência já não pode ser plena de razão de ser, pelo simples fato de que é impossível que aquele cara indo entregar água mineral seja meu pai. Tá? E ele faz essa reflexão, né, sobre a Cidade Baixa, o pai, coisas que lembram o pai dele. E a gente vê durante várias crônicas essa lembrança do pai, essa saudade do pai. Entre as tripas e a razão, que é, né, o título, né, dessa parte do livro, que é uma espécie de carta, que ele começa preta, preta. Tu lembra da entrevista do Mujica pro Bial? Acho que foi tu que me falou dela, não? E, inclusive agora me ocorre que boa parte das coisas interessantes que eu conheço, se não todas elas, foi tu quem trouxe para minha vida. Preta é a Dalva, tá? A namorada dele. O Mujica disse algo como: às vezes a gente toma uma decisão com as tripas e depois usa a razão para justificá-la. Então ele vai falar de coisas que a gente faz cagada, né? por não ter razão, não ser racional, não pensar com a cabeça, mas depois a gente vai tentar ali achar uma desculpa, né? Algo racional para justificar a besteira que a gente fez. A gente fez. E ele vai contar sobre um celular que ele quebrou. Tá? Ele quebrou porque o celular primeiro ele ligava e o celular dava lá, aí ele ia mandar a mensagem, aí o celular apagava de novo, a hora que ele ia receber a mensagem, o celular apagava de novo, né? Tava travando, e ele não consegue conversar com a Dalva. Quer dizer, talvez não seja isso. Pode ser que eu esteja só usando a razão para tentar justificar uma atitude tomada com as tripas. Quebrar o celular. De qualquer forma, aqui, bem aqui, no meio do caminho entre as tripas e a razão, aqui tem um coração. E sabe, ele anda faceiro, fazendo festa toda vez que pensa em ti. Com amor e saudade, preto. Né? Preto e preta. Eles se chamam assim. As caixinhas. As caixinhas falam sobre a tentativa dele de parar de fumar. Né? E ele fala, né, que várias vezes ele já ficou alguns dias, só que as pessoas não entendem, né? É chato como aquilo. Você fuma? Cara, você sabe que isso aí todo mundo sabe, né? Como ele diz assim, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Não é por isso. Ele tenta muito. E pior para ele quando fala: nossa, quando eu quis parar, eu parei em 2 meses, eu parei em 1 semana, né? E ele não consegue fazer isso. E aí ele vai lembrar, né? Lembrei dessa história hoje, né? Que história. Eu preciso contar essa história. Ele foi trabalhar uma vez, ele fala assim, uma forma de parar de fumar, né? Ele ia trabalhar lá de porteiro num prédio, e ele falou: eu não vou levar cigarro, eu não vou levar fósforo, eu não vou levar nada, assim eu fico a noite inteira assim, sem fumar. E aí, ele tá lá, ele não aguentava de vontade de fumar, até que ele resolve abandonar o posto dele e ir atrás de um cigarro na rua. E ele fica pensando: putz, se me descobre, eu sou mandado embora, eu preciso desse emprego. Mas ele consegue o cigarro e ele volta correndo para a guarita. Aí ninguém percebeu que ele saiu. Só que quando ele chega lá, ele tem o cigarro e ele não tem o fósforo. Ele não tem fogo para acender. Aí ele tem uma ideia, né, de pegar o papel alumínio, né, colocar ali com papel, tá, e colocar no micro-ondas, e aquilo faz acender o cigarro dele. E aí que ele vai falar, né, lembrei dessa história, a história do papel alumínio. Hoje, enquanto olhava para essas 2 caixinhas que trouxe comigo para Belo Horizonte. Ele compra 2 caixinhas. Caixinhas do quê? São caixinhas de chiclete de nicotina, né? Uma dessas caixinhas contém chiclete de nicotina, a outra adesivos de nicotina. Há vários meses que as comprei. Olho para elas quase todos os dias e penso em muitas coisas, mas ainda não fui capaz de abri-las. Então é só uma questão ali de, né, usar a nicotina. Última crônica do livro, vamos encerrar o livro aqui, tá? As 4 partes, aqui é a última parte, que é uma derrota no Cais Mauá. Cais Mauá, né? Localidade lá em Porto Alegre.
E ele vai falar, né, sobre as questões dele com a autoestima, né, os problemas dele ali com emocionais, né, de baixa autoestima. Ele sempre foi daquela forma, né, não teve uma vida social, sempre se escondeu. Isso a gente viu aqui em várias crônicas, né, durante o livro. Vai falar, né, dos empregos por onde ele passou. É como se fosse uma lembrança de toda a vida dele. Novamente fala lá, né, do Banco Nacional, que ele trabalhava abastecendo o setor de bebidas. E, inclusive, acho que ali vem a inspiração para o livro Supridores, né, porque ele trabalhava como supridor, como repositor. E ele era muito quieto, né, ali no mercado. Até que uma moça, ele terminava de almoçar, ele saía, fumar um cigarro, ficava quieto lá. Até que uma moça parece se interessar por ele, né? E ele vai puxar na memória, tem dificuldade ali para lembrar o nome da moça. E eu também não estou lembrando o nome da moça agora para falar para vocês. Tá, mas enfim, tem uma moça lá que começa, e ela tenta puxar assunto, né? Ela chega lá, é aí que tu te esconde? Né? E ele, né, com toda aquela... não consegue responder nada. Mas aquela moça, ela dá em cima dele ali um tempinho, né? Aí Natasha, o nome dela é Natasha, lembrei agora, o nome dela é Natasha. Ele fala que a menina, né, era bonita, ele até, né, poderia se interessar. A quem eu pensava que estava enganando, 20 e poucos anos eu ainda era virgem. 20 e poucos anos e eu não fazia a menor ideia de como se fazia para passar de uma conversa boba a um beijo. Essa é que era a verdade. Aquilo não podia terminar muito bem, eu sabia disso. E o que acontece? Né? Eles ficam naquela né, coisa ali, até que ele percebe que tem um cara, né, de outro setor que acaba ali gostando dela. Né? Esse cara acaba se aproximando e... não falei. Ele fala que ele era muito bom de bola. Isso já fala em outro... Tem uma outra crônica lá que nós já falamos aqui, tá? Aquela que ele fala das bolas enfiadas, né? E ele fala que o setor dele, né, o setor onde ele trabalha, ganha de todos os setores. Então eles vão jogar bola toda semana. Para jogar bola ele nunca foi tímido. E ele falou, essa semana eu vou dar o troco nesse cara. E eles estão ali, né? Ele dá chapéu no cara, ele faz, né? Ele joga pra caramba. E de novo eles ganharam. E ele fica feliz da vida porque ele ganhou daquele cara, né? Só que eles estão ali depois que ele perde o jogo. Os caras falam, mano, não tem mais graça jogar aqui, né? A gente só ganha, né? O cara fala, mas como assim não tem graça? Ele tá ganhando? Não, mas não tem graça, cara. Esses jogos já perderam a graça. Larguei mão, tô fora, não venho mais. Aí... E ele todo feliz, porque, né, o cara que queria a menina que ele tá de olho ali, né? Ele deu um show pra cima dela. Que foi, Zé? Tá com os olhos cheios d'água? É sono, né? O Zé fala. É sono, acordei cedão. Não consigo não parar de bocejar, é foda. Na verdade ele tava chorando mesmo, tá? E a crônica termina assim. No fundo, acho que eles tinham a mesma razão. Não tem muita graça ganhar sempre. Eu não falei o que ele viu, né? Ela vê a Natasha e o cara lá que gostava dela, se não me engano era o segurança, eles estavam se beijando. Tá? E eles pensam em marcar jogos com o time de outros supermercados para ter, né, rivalidade, para ter ser um jogo melhor. Tá? Mas eu sabia melhor do que ninguém que perder sempre era muito pior. Então, ou seja, ganhar sempre para ele não era problema, para os outros era. Para ele perder sempre. E esse perder sempre se refere a Natasha beijando o segurança lá que ele vê. Então, não adiantou nada ganhar ali, porque sempre ele sai derrotado. E o livro termina assim, tá? Com essa imagem ali de derrotado. Há um detalhe importante, tá? Depois que terminam as crônicas, né? Ele tem uma lista com todas as canções citadas ao longo do livro, tá? Então, tem músicas do Cartola, tem músicas do Racionais, né? Bee Gees, Mário Sérgio, né? Do Fundo de Quintal, músicas do Fundo de Quintal, tá? São as músicas citadas ali no livro. Pessoal, com isso encerramos o livro Mas em Que Mundo Tu Vive? Tá? E espero realmente que tenham gostado. Tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, curte o vídeo aí, comenta se você gostou, né? Se você está fazendo vestibular, fala aí que vestibular que você está fazendo. Espero realmente estar ajudando vocês. Tá? Por hoje é isso e simbora estudar!